Amém, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Jesus. Quero estar agradecendo, primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer o convite que foi feito pelo presidente Marcos, agradecer aos meus pastores por essa oportunidade também. Também quero louvar a Deus nessa noite, celebrando o aniversário de nossa pastora, uma mulher de Deus que está sempre disposta a nos ajudar, com seus conselhos. Quero desejar também um feliz Dia dos Pais, a todos os papais aqui presentes, em nome de Jesus. E procurarei ser breve na minha oportunidade e passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos estar lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 16. É uma passagem bastante conhecida pelos irmãos. E eu estarei pontuando algumas observações que o Senhor tem me dado dentro dessa palavra. Glória. 1 Samuel, capítulo 16. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 13. Deus manda a Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos lhe tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar adiante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aqui nesse momento, o Senhor ele se dirigiu a Samuel, ao profeta Samuel, para escolher, para levantar, para ungir um novo rei, que era Davi. Se a gente voltar no capítulo anterior, nós podemos ver sobre a rejeição de Saul. Deus ele rejeita Saul. Saul era rei de Israel e ele é rejeitado pelo Senhor por causa de sua desobediência, por causa de sua rebeldia, por não fazer
mas aquilo que agradava ao Senhor, por não agir mais de acordo com o que o Senhor queria. Nós vemos, no capítulo 15, o Senhor chegando para o profeta Samuel e mandando Saul, ordenando, direcionando Saul a ir lutar contra Amaleque. E o Senhor dá uma ordem: você vai lá, vai lutar e vai matar todo mundo, não vai perdoar nada. Vai matar o gado, vai matar o rei. Só que o Saul, ele vai de encontro, a esse povo. Só que ele não faz aquilo que o Senhor ordenou para ele fazer. Ele mata, sim, a palavra vai dizer, aquilo que ele achou desprezível aos seus olhos. Ele mata aquilo que ele achou que não serviria para ele. Mas o melhor do gado e o rei, ele poupa a vida. E ele traz junto consigo. E aí o Senhor, ele nesse momento, ele vai de encontro a Samuel. E ele relata que ele rejeita Saul por causa das atitudes dele. E aí Samuel vai de encontro a Saul questionar, o que ele tinha feito. E aqui na palavra relata que ele até tenta tirar um pouquinho. Não foi o povo que perdoou, foi o povo que perdoou o gado, só fosse o rei. Mas Deus já sabia, o que ele tinha feito. Então é por isso que Saul, ele é rejeitado. E aqui onde nós começamos a ler, no versículo 1, o Senhor já dá uma ordem para Samuel, para o profeta Samuel, para ele não ter mais dó, não ter pena de Saul, que ele já tinha rejeitado e ele já tinha se provido do rei. O curioso e o que já me chama a atenção nisso é que o Senhor, ele declara: porque dentre os seus filhos, os filhos de Jessé, me tenho provido de um rei. Ora, nesse momento, Davi, ele devia estar na casa de seu pai, ou no campo, cuidando das ovelhas, mas o Senhor já falava que ele era rei. O que Davi estava fazendo no momento, de repente apacentando as ovelhas, não era o que determinava o seu momento. O Senhor sabia para o que tinha chamado Davi, para o propósito que ele tinha na vida de Davi. E ele já declara, para Samuel: eu tenho me provido de um rei. E aí Samuel, ele vira para o Senhor, o profeta Samuel, ele fica meio receoso. Ele fala: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar quando eu chegar lá? Ele fica com medo da reação. E aí o Senhor dá uma direção para ele: você diz que você foi sacrificar ao Senhor. E aí foi desse jeito. Ele chegou, os anciãos vieram de encontro, perguntou ao profeta Samuel se era de paz a vinda dele àquele lugar. Samuel responde que era sim, que era de paz. E aí, naquele tempo, tinha alguns tipos de sacrifícios. E quando ele fala aqui que a vida dele era de paz, que ele veio sacrificar ao Senhor, dá a entender que era um sacrifício pacífico. Na época, esse sacrifício pacífico, ele significava uma oferta de comunhão entre Deus e os homens. Nesse sacrifício, deixa eu ver aqui minha cola, gente. Nesse sacrifício, primeiro era oferecido ao Senhor e depois era distribuído ao ofertante e à sua família. E ele simbolizava um alimento da aliança. Ele estava simbolizando a união entre Deus e o seu povo. Ou seja, apesar de Saul ter quebrado a aliança com o Senhor não estava quebrando a aliança com o seu povo. E quando ele envia o profeta Samuel para realizar esse sacrifício, ele está mostrando para o seu povo: a minha aliança permanece com vocês. E aí, o profeta Samuel, ele convida Jessé e os seus filhos para o sacrifício. Eles sacrificam e vão para casa. Só que nesse momento, como nós bem sabemos, Davi, ele não está ali. E quando o profeta, ele bate o olho no primeiro filho, que é Eliabe, ele olha a aparência, ele olha a postura, e aí ele pensa: certamente é esse. E o Senhor, na mesma hora, o repreende. Fala assim: não é esse não, porque esse eu tenho rejeitado.
Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu olho o coração. Então o Senhor já conhecia o coração daqueles que estavam ali e ele já tinha rejeitado, assim como diz a palavra. E foi passando de um em um. E passando de um em um. E o Senhor não era nenhum. E aí até o momento que Saul ele pergunta, tem mais algum filho? E aí Jessé responde, tem, menor, está lá no campo cuidando das ovelhas. E é nesse momento que Davi ele começa a entrar nessa história. Davi ele estava cuidando das ovelhas do campo. Pode ser que tenha sido um serviço que por muitos era mal visto, era desprezado, ninguém queria. Os outros filhos, né, queriam estar mais em evidência. Era um serviço que de repente ninguém dava nada, mas Davi estava lá, no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. De repente, aos olhos dele naquela época, era um serviço pouco, né, um serviço que ninguém queria, mas Davi estava lá no campo, realizando com excelência aquilo que foi colocado nas mãos dele, na mão dele para fazer. E aí nesse momento Samuel ele declara, manda chamar, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Eu já quero dizer para a sua vida que o banquete ele nunca vai ser servido sem a presença do escolhido. Davi, ele era o escolhido do Senhor. Então ninguém ia se servir da mesa, ninguém ia se alimentar enquanto Davi não chegasse. E aí ele manda chamar. E Davi chega. E o curioso é que o profeta Samuel, ele não sabia quem era o escolhido. Então, como Davi, nem Davi sabia que ele era o escolhido, né? O Senhor declarou ali na hora. E o interessante é que não tinha nem como Davi se apresentar como escolhido. Veja bem, todos que se apresentaram, né? O primeiro filho, o segundo filho, eles se apresentaram, mas eles não eram o escolhido. O que me faz pensar é que o escolhido, ele não se apresenta. Glória! Glória! Glória a Deus. Aleluia! É verdade. O escolhido estava lá na malhada, fazendo um serviço que de repente ninguém queria fazer. Meu Deus. Só que o escolhido, ele não se apresenta. O escolhido, ele é apresentado. Ele é apresentado por quem? Por quem o escolheu. Ele é apresentado pelo próprio Deus. Aquele que conhece ele na intimidade. Aquele que conhece ele no coração dele. Aquele que estava vendo o que ele estava fazendo sem ninguém ver. Fazia com excelência. E eu te pergunto nessa noite, quem é você na intimidade? O que nós temos feito com o pouco que Deus tem colocado em nossas mãos? Será que nós temos feito com excelência quando ninguém está vendo? O pastor falou aqui no início, nós temos que lutar com as armas que temos. Parecia até que ele sabia o que era pregar. Glória a Deus. E é verdade. E aí, manda chamar. E passou um, passou Eliabe, e o Senhor falou aparência. Passou Abinadab, aparência. E foi passando de um em um. Aparência, aparência, não é aparência. E Davi é essência. Da glória. Fala, Deus. Davi ele era essência. O coração de Davi tinha o que Deus queria para poder reinar, para poder seguir o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. E Davi chega, Davi é ungido, né? Como diz aqui a palavra. E o Espírito do Senhor nesse momento, ele se apodera de Davi. Só que detalhe, Davi ele recebe a unção, mas ele não deixa de ser quem ele é. Meu Deus. Ele recebe a unção, mas ele vai continuar fazendo o que ele estava fazendo. É isso Era
cuidar das ovelhas já era um tempo de preparo, porque ali ele estava adquirindo experiências para o que ele iria enfrentar mais à frente. E aí, Samuel vai embora e eles continuam a vida deles. E aí, logo em seguida, vai falar que o Espírito do Senhor, que se apoderou de Davi, ele se retira de Saul. E a partir desse momento, o espírito maligno começa a atormentar, né, Saul. E olhando ali aquela situação, os servos de Saul, eles começam a querer buscar uma solução para aquele problema. E aí eles começam a procurar alguém que saiba tocar harpa, para quando acontecesse o espírito maligno viesse sobre Saul, alguém tocasse a harpa e o espírito fosse embora. E aí nesse momento, né, nós falamos que Davi estava lá no campo, sem ninguém ver, realizando o trabalho. Mas às vezes tem alguém nos observando que a gente nem sabe. Nesse momento aqui que eles estão procurando alguém que toque harpa, vai se levantar um jovem. Não tem nem nome, mas se levanta um jovem. E esse jovem, ele começa a apresentar Davi para Saul. Ele diz assim, no mesmo capítulo, no versículo 17, Saul ele disse assim: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e se isso tem palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Repare que quando esse jovem vai apresentar Davi para Saul, ele não cita nem o nome de Davi. E bem verdade que nós não conseguimos conhecer uma pessoa assim num dia só. Então nós podemos deduzir que esse jovem já estava reparando Davi, ó. Então Davi estava pensando que ninguém estava vendo o que ele estava fazendo, mas estava. E no momento oportuno essa pessoa se apresenta para falar de quem? Para falar dele. Ó, eu conheço o menino aí. Ele não fala o nome, sabe por quê? Porque o nome era o que menos importava. O que Davi fazia falou mais alto do que o nome dele. Então, nós não temos que nos preocupar com o nosso nome. Nós não temos que olhar se o recurso é pouco, mas o que nós temos feito, o que nós somos diante do Senhor. Tem alguém observando. E tem alguém que no momento certo sobra o nome dele na frente de Saul. Isso me fez lembrar, passeando um pouco pela Bíblia, da história de José. Foi assim com José. José ele foi vendido, sofreu, foi parar na casa de Potifar, foi preso. E lá estando preso, ele interpretou 2 sonhos, né, de 2 servos de Faraó que estava preso. E quando ele interpretou o sonho, acontece exatamente conforme ele interpretou. E aí quando aquele copeiro, que era o copeiro padeiro, quando o copeiro ele vai ser liberto, ele fala: lembra de mim, tenha compaixão, lembra de mim quando você estiver lá fora, eu fui preso aqui injustamente. E aí o copeiro sai, só que o copeiro não se lembra, e a palavra fala que ele se esquece. Mas tudo era a propósito. 2 anos depois, Faraó ele tem um sonho e não acha ninguém para interpretar. E nesse momento, o copeiro ele lembra justamente de José, porque ele havia esquecido. E naquele momento mandam chamar José. José interpreta o sonho de Faraó e aí a vida dele muda, né? E Faraó faz de José o governador do Egito. Ou seja, tempo oportuno, tempo do propósito. Não se preocupe, continue fazendo com excelência o que você faz no secreto, continue tendo a sua intimidade com Deus, né? Que o próprio Senhor, no tempo certo, vai se encarregar de te encaminhar no propósito, sendo usando alguém para falar o teu nome, mas Deus ele vai te encaminhar, né? Segundo o propósito dele. Aleluia. E aí
Saul manda chamar Davi. Davi agora passa a ser o pajem de armas, né? Também de Saul. E toca a harpa para Saul. Só que nesse tempo ele vai lá, ele serve, né, a Saul, só que ele também ainda volta para cuidar das ovelhas do seu pai. Até que certa vez, quando Israel se depara com a guerra entre os filisteus, Jessé, o pai de Davi, manda ele ter com os irmãos na guerra, levar mantimento, trazer notícias. E Davi ele chega no cenário, exatamente no cenário, onde o gigante Golias, que fazia parte do povo filisteu, está afrontando o povo de Israel, né? E ninguém ali do povo tinha coragem, teve coragem para poder enfrentar aquele gigante que se apresentou. Mas Davi, olhando aquilo, ele ficou indignado. Ele declara que quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? E aí ele fica indignado e ele se dispõe para enfrentar o gigante. Saul ele tenta até falar: não, você não pode, você é moço, ele está lutando desde novo, há muito tempo que ele luta, esse gigante, você não pode junto com ele. É porque Saul, ele não conhecia a intimidade que Davi tinha com Deus. Saul ele não conhecia as batalhas que Davi tinha enfrentado no secreto. Saul, ele pega a sua armadura e quer vestir Davi, né, com a sua armadura. Só que Davi ele não consegue lutar com a armadura de Saul, porque ele entende que a armadura de Saul ele não foi feita para ele. Davi ele tinha as armas, entre aspas, ele tinha as armas que o Senhor já tinha dado para ele. Ele até relata para Saul, né? Eu, certa feita, para defender as ovelhas do meu pai, eu matei urso, eu matei leão, e não vai ser diferente com esse incircunciso. Na verdade, Davi ele tinha a sua identidade em Deus bem estabelecida, porque só alguém que sabe quem é em Deus e sabe quem é o Senhor agiria assim, né? Davi ele descarta a armadura de Saul. Davi ele descarta, ele não vê ali, e ele vai catar o quê? Ele vai catar 5 pedras, ele vai catar a funda, ele toma o seu cajado e ele vai usar as armas que o Senhor colocou na mão dele. Ele vai usar aquilo que ele tinha, aquilo que ele manejava, aquilo com que ele tinha experiência. Por quê? Porque a confiança dele não estava no que ele tinha. A confiança dele estava no Senhor dos Exércitos. Ele não estava confiando na força do seu braço, mas ele estava confiando no nome do Senhor que ele servia. Então ele vai lá, ele pega o que ele estava acostumado a fazer e na verdade ele se coloca ali entre o povo e o gigante, como ele fazia, né, com as ovelhas. Ele está ali de frente com o gigante, como ele na verdade ele protegeu um dia as ovelhas dele contra o leão e contra o urso. É tanto que Golias se indigna e fala assim: eu sou um cão para você vir com paus, né? E aí ele vai e começa a espraguejar, amaldiçoar Davi. E Davi fala para ele: você veio contra mim com escudos e espadas, mas eu vou contra você no nome do Senhor. E ali, através do nome do Senhor, Davi ele vence aquela batalha. O Senhor, ele nos procura assim como Davi. Pessoas que talvez têm pouco recurso, pessoas que na simplicidade escolhem as suas pedras, poucas pedras, a sua funda, mas pessoas que têm essa simplicidade de entender: não é o que eu tenho, mas é quem eu tenho. Não é o que eu vou usar, mas é quem vai me usar. E aí Davi, ele vence naquela batalha, ele enfrenta,
né, o gigante, né? Deus, ele derruba aquele gigante que se apresenta para ele. E o povo de Israel alcança a vitória. Sendo que a recompensa de Davi, a recompensa de quem vencesse, né, de quem derrotasse aquele gigante, não seria só para a pessoa, né? A pessoa iria adquirir riquezas, a pessoa iria casar com a filha de Saul, mas a família também seria beneficiada, né, com aquela vitória, porque a família ela não pagaria mais impostos. Assim relata a palavra. Então, o que o Senhor ele tem para fazer em você, através de você, não vai atingir, não vai beneficiar só você, mas vai beneficiar sua família, vai beneficiar o ambiente que você está inserido, seja o trabalho, seja aqui na igreja. É só você se colocar, assim como Davi, você se levantar para guerrear as batalhas do Senhor, guerrear, né, os gigantes que se apresentam no nome do Senhor. E aí, muitas das vezes, os grupos de família, né, determinados de família, Deus ele tem levantado você como coluna, de repente, da sua casa. E ser coluna, muitas das vezes, é pesado, é puxado, é cansativo, né? Ser coluna, muitas das vezes, traz desânimo. De repente, não da sua casa, o ambiente que você está inserido. Mas, e às vezes até dá vontade realmente, né, de parar, de desanimar. Mas aí, quando nós entendemos que somos coluna, nós entendemos que não é mais só sobre nós. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas de repente, quando pensa em parar, que você vai olhar, você vê tudo ao seu redor, que de certa forma, quem sustenta é você. Como assim? É aquele filho que você dobra o seu joelho para orar, é aquele marido, é a esposa, é aquela situação que você ora e Deus ele tem respondido, e Deus ele tem dado livramento por causa da sua oração. Então, quando você olha para aquela situação e você pensa, se eu parar, tudo para. Se eu desabar, de repente tudo desaba. Por quê? Porque Deus ele está contando com você, como coluna. É bem verdade que numa construção de um edifício, a coluna ela não é vista, né? A coluna ela não é vista, mas ela está lá. E ela é parte essencial, porque é ela que segura a estrutura do prédio. A coluna ela não é vista, o que é vista é a beleza do prédio, mas a beleza nenhuma sustenta uma construção. Beleza nenhuma sustenta o edifício. O que ele sustenta é a estrutura, né? Davi ele estava lá escondidinho, né? Ele não tinha a aparência, mas era ele quem era escolhido. Para finalizar a minha oportunidade, eu queria deixar para os irmãos. Jesus ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você, né, que se identificou com essa palavra, que entende que você é coluna, né, da sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, né, onde você está inserido, e muitas das vezes você se sente cansado, né, você se sente sobrecarregado. O Senhor ele conta com você. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas o Senhor está contando com você para continuar a obra que ele começou na sua vida, na sua família, entre os seus. Não parem, sabe? Essa noite, queria convidar a Paloma para estar louvando. Nós vamos estar realizando uma oração. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, no seu lugar mesmo. E você que pensa assim, Jéssica, eu sou coluna, eu entendo que eu sou coluna no ambiente que eu estou inserido. Enquanto a Paloma irá louvar, use esse momento para falar com Deus do jeito que você quiser. Estamos na casa do Pai. Fique à vontade, dobre os seus joelhos se quiser.
quiser, vem aqui no altar. Se